Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, 12 de abril de 2024, 9h02, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença do doutor Henrique, doutora Luciana, doutora Maria Anselmo, doutor Rodolfo e a todos os advogados que irão sustentar oralmente as razões de seus recursos. Tá? Dando início à sessão de julgamento, peço a todos que abram o processo relativo ao AM 4.151.238, Companhia Brasileira de Distribuição, filial 0982. Doutora Fernanda está presente para fazer sustentação oral. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia. Bom dia. Vou passar a palavra à doutora Maria Anselmo e, na sequência, pode abrir para a sustentação oral da doutora Fernanda, doutora Maria. Obrigado. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Trata-se de um único item, um recurso ordinário, onde a empresa, a contribuinte, acreditou indevidamente do ICMS em junho de 2019, decorrente de apropriação de valores correspondentes a ressarcimento de ICMS-ST de operações escrituradas no mês de maio de 2019, sem que tenha sido observada a disciplina prevista na portaria CAT 1799 e no regime especial 07672 de 2015, do qual é signatário conforme se comprova por relatórios demonstrativos e documentos juntados. Consoante ao artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, a linha B do regime especial, o processo do regime especial foi prorrogado pelo pedido número tal e o autuado foi notificado em 20 de nove de 2022 sobre inconsistência nos arquivos magnéticos apresentados no pedido de compensação antecipada de ICMS-ST, a substituir os arquivos digitais e retificar a agir de ICMS-ST relativo ao mês de junho de 2019, e dessa forma retornar o imposto indevidamente lançado a crédito no campo 57 da via ICMS-ST, outros créditos, a título do regime especial, número tal. Dedução de ressarcimento relativa ao inciso 4º do artigo 269 do ICMS 2000, ou efetuar o recolhimento da importância indevidamente creditada. Em resposta, o autuado admite as situações constatadas, conforme o protocolo de atendimento de notificação juntado, gerando assim a lavratura do AIM. Devidamente notificada, a autuada apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese da unidade do lançamento por erro da motivação, por ausência de apuração de créditos passíveis de ressarcimento e por erros na indicação dos saldos de estoque. Alega ser necessária a conversão do julgamento em diligência para retificação e recomposição de cálculo. Houve manifestação fiscal, as folhas 35.665 a 35.674. Os autos foram convertidos em diligência e relatório juntado às folhas 35.678. As folhas 35.681 a 35.691, a impugnante juntou petição em retorno à diligência. As folhas 3.692 a 35.699, a ilustre julgadora de primeira instância proferiu a decisão julgando procedente o AIM. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos foram admitidos, encontrados no recurso, e a representação fiscal juntou suas comprovações. É o relatório, presidente. Eu passo a palavra, então, à doutora Fernanda. Bom dia, pode ficar à vontade, doutora Fernanda, fica à vontade. Obrigada. Bom dia, ilustríssimo senhor presidente, senhora conselheira relatora, demais conselheiras e conselheiros julgadores e demais presentes na sessão. Pois bem, como relatado, trata-se de auto de infração lavrado em razão de suposto aproveitamento indevido de créditos de ICMS-ST, oriundo de recolhimento a maior realizado nas hipóteses em que a base de cálculo presumida foi superior à efetivamente praticada no mês de junho de 2019.
além da exigência da penalidade consistente em 100% sobre o crédito indevido do imposto. Inicialmente, eu gostaria de rememorar que o agente fiscal, ao descrever a suposta infração, ele identifica supostas inconsistências no controle de estoque da recorrente que foram suficientes para deslegitimar a compensação promovida. Em face dessas supostas inconsistências, a recorrente foi notificada para retificar a GIA do ICMS-ST. Porém, ao contrário do que afirma o agente fiscal, a recorrente não admitiu as situações constatadas. Apenas informou a inviabilidade do prazo fornecido para a recomposição desses valores e para o fornecimento dos esclarecimentos acerca das operações realizadas. Mas, independentemente da sua boa-fé e da sua disponibilidade, o agente fiscal lavrou o auto de infração, que foi julgado sem o devido enfrentamento de todos os pontos abordados pela recorrente. Dessa forma, a recorrente ela pugna a sua improcedência, a improcedência das exigências fiscais, pelos seguintes argumentos que não foram enfrentados anteriormente. Em primeiro lugar, passarei pelas nulidades, que foram consistentes em: a primeira, por erro de motivação e violação ao princípio da verdade material, porque não foi concedida qualquer oportunidade à recorrente para apresentar os esclarecimentos devidos e tudo mais. E o agente fiscal acabou por lavrar o auto de infração, indicando essas supostas inconsistências no procedimento adotado, sobretudo relativo aos estoques por ela registrados. Ocorre que a análise por amostragem desses produtos indicados no anexo 1 do auto de infração demonstram que referidos valores não foram objetos de apuração dos créditos e, consequentemente, das compensações promovidas pela recorrente. Ou seja, essa suposta inconsistência no saldo de estoque apontada pelo agente fiscal decorre do simples fato de que, em alguns meses, as respectivas mercadorias não foram movimentadas. Porém, no mês subsequente, por terem sido objetos de saídas interestaduais, as mercadorias foram novamente informadas no saldo inicial de estoque, não havendo com isso qualquer impropriedade dessas informações fiscais da recorrente. Nesse ponto, eu gostaria de destacar que a recorrente é uma grande varejista. Então, ela apresenta acúmulo periódico de estoque, uma vez que mercadoria por ela adquirida não são necessariamente objeto de saída no mês subsequente. Nesse sentido, o auto de infração padece do vício de motivação, tendo em vista que parte de premissa de que as diferenças de estoque relativamente às mercadorias que não tiveram movimentação no período tiveram algum impacto na apuração dos créditos passíveis de ressarcimento pela recorrente, quando isso não se verifica na realidade. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem reiterado diversas vezes essa nulidade de autuações como essa. A segunda nulidade trata-se de adoção de presunção, pois o agente fiscal ele desconsiderou que a recorrente não indica valores passíveis de ressarcimento para diversas mercadorias objetos dessa autuação, ensejando sua nulidade, tendo em vista que ele desqualifica completamente a totalidade do crédito tributário com base em informação supostamente inconsistente, de mercadoria que sequer ensejaram créditos passíveis de ressarcimento. E a terceira nulidade trata-se de erro na indicação do saldo do estoque, pois o agente fiscal indicou saldos finais de estoque discrepantes daqueles constantes na própria FD da recorrente, promovendo substanciais alterações na apuração realizada. Pois bem, passando por essas nulidades, alternativamente, no mérito, caso não se entenda pela nulidade da autuação, a recorrente também demonstrou que essas exigências fiscais são improcedentes, pois restou demonstrado que as diferenças apontadas pelo auto de infração decorrem da natural consecução das atividades da recorrente, que, por estar no segmento de varejo, apresenta sistemática bastante peculiar, pois não possui qualquer impacto na compensação dos créditos de ressarcimento do ICMS-ST. Destaca-se novamente que no curso da fiscalização, a recorrente agiu sempre de boa fé, tendo formulado pedido de reconsideração para que pudesse prestar seus esclarecimentos, mas o agente fiscal presumiu pela ilegitimidade da totalidade dos créditos de ICMS-ST, com base em supostas inconsistências que sequer tiveram repercussão no saldo utilizado pela recorrente para compensação, não havendo então qualquer prejuízo ao erário estadual. Por fim, gostaria de ressaltar que a penalidade
aplicada deverá ser cancelada ou ao menos reduzida, seja pela nulidade do lançamento ou pela integral improcedência das exigências fiscais, tendo em vista que representa exigência exorbitante, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva. Nessa linha, esse tribunal também já reconheceu a possibilidade de redução da penalidade em razão da ausência de prejuízo ao Estado. Bom, diante de todo o exposto aqui, requer-se o conhecimento e a procedência do presente recurso, reformando-se integralmente a decisão recorrida. Tendo só por um momento, eu agradeço a atenção. Muito obrigada, doutora Fernanda. Parabéns pela objetividade. Mas não, presidente, desculpe. Não, tranquilo. Eu só ia agradecer também pela objetividade da sustentação oral. A senhora já passou, então tudo bem. Tranquilo. Pode continuar, doutora. Tá, obrigada. Então, passando ao voto, como já mencionado no relatório, né, trata-se de recurso ordinário, e uma vez conhecidos os pressupostos de admissibilidade, eu conheço e passo ao seu julgamento. O AIN discute o único item de crédito indevido decorrente de apropriação de valores de ressarcimento de CMST, sem observação das regras previstas na portaria CAT 1799 e no regime especial 07672 de 2015, do qual a recorrente é signatária. Como bem informado pela ilustre patrona, as razões recursais da contribuinte são ela reafirma a preliminar de nulidade no seguinte sentido: por erro de motivação, uma vez que a autuação foi baseada na falta de compreensão, da natureza de suas atividades econômicas, além de não ter tido oportunidade de apresentar esclarecimentos. Segundo, por ausência de apuração de créditos passíveis de ressarcimento para diversas mercadorias indicadas pela fiscalização, sendo prematura a exigência do imposto. E terceiro, por erro na indicação dos saldos finais de estoque discrepantes dos constantes na própria EFD. Porém, entendo que a razão não assiste à recorrente. Primeiramente, com relação à alegação de nulidade do lançamento fiscal por erro de motivação, ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em falta de compreensão da natureza de suas atividades econômicas e tampouco falta de oportunidade de apresentar esclarecimento. A recorrente foi concedida todas as oportunidades para prestar os devidos esclarecimentos, mesmo antes da lavratura do AIN, tendo inclusive a oportunidade de retificar os arquivos apresentados ou até mesmo recolher o imposto indevidamente apropriado, conforme documento de folha 116 a 117. Já a motivação do lançamento do AIN está evidente e demonstrada no relatório circunstanciado de folhas 8, tendo inclusive a própria recorrente reconhecido tais erros quando, no atendimento à notificação, onde afirmou, abro aspas, identificamos que realmente existem hipóteses em que o GPA deixou de indicar no arquivo saldos iniciais de determinadas mercadorias que estão sujeitos à substituição tributária, que tiveram movimentação nos meses anteriores. Contudo, esta ausência de informação não causou qualquer impacto nos valores apurados, tendo em vista que não houve movimentação dessas mercadorias no mês de abril de 2019, motivo pelo qual não foram apurados valores de CMST a ressarcir por estes produtos. Fecho aspas. Isso está escrito nas folhas transcrevidas das folhas 118. Afasto, assim, a tese de nulidade por erro de motivação. Com relação à segunda alegação da recorrente, de nulidade de lançamento fiscal por ausência de apuração dos créditos passíveis de ressarcimento para diversas mercadorias indicadas pela fiscalização, novamente, entendo que a razão não cabe à recorrente, pois, conforme a legislação aplicável, tal apuração é de responsabilidade do próprio contribuinte. Porém, como no caso da recorrente, o principal motivo da autuação foi justamente o não cumprimento e a não observância da legislação aplicável, não há que se falar em créditos passíveis de ressarcimento.
Afasta, assim, a nulidade alegada. Já com relação à terceira alegação, a nulidade da recorrente por erro na indicação dos saldos finais de estoque discrepantes dos constantes da própria IFD, novamente a razão não cabe à recorrente. Isto porque a impugnação da solicitação de homologação do pedido de compensação praticado pela recorrente não ocorreu por inconsistência deste ou daquele item, mas sim porque a recorrente não observou o descrito na portaria CAT 1799 e no regime especial 7672 de 2015, julgado pelo artigo 022707 de 2017. Erros estes que a própria recorrente assume. Cabe ainda ressaltar, assim como levantado pela representação fiscal, essas falhas cometidas pela recorrente no controle do seu estoque já vem sendo observado por longos períodos, tanto que, além deste, culminou na lavratura de mais outros 2 AINs, de número 445.844, dígito 8, e 445.413, dígito 3, conforme folhas 35.766. Afasto, assim, a nulidade alegada. Superadas as preliminares, passo a análise de mérito. No mérito, a recorrente afirma a inexistência de prejuízo ao erário que a fiscalização presumiu pela legitimidade da totalidade dos créditos do ICMS, com base em suposições que sequer tiveram repercussão no saldo usado para a compensação. Porém, ao contrário do que alega a recorrente, o direito ao ressarcimento do valor do imposto retido por substituição tributária está condicionado ao cumprimento da legislação estabelecida no caso da portaria CAT 1799 e do regime especial que a recorrente é signatária, sendo, portanto, tal direito restrito condicionado ao cumprimento de todas as formalidades exigidas. Assim, conforme restou comprovado nos autos que a recorrente não cumpriu todas as formalidades exigidas, incorrendo em erros formais, as quais a própria admite, cancelado está o processo de ressarcimento de que trata o regime especial a que é beneficiário, pois não se verifica a veracidade dos créditos tomados. Quando estiver determinada a legislação, o procedimento e requisitos para a tomada de créditos a serem ressarcidos, no caso de não cumprimento, não há que se falar em direito a crédito. Ao contrário do que alega a recorrente, não se trata de não aplicação do princípio da verdade material, mas tão somente de cumprimento de regras e formalidades legais, as quais a recorrente não as cumpriu. Com relação à mandado de segurança número tal, transitada em julgado em 15/10/2021, entendo de igual forma, conforme voto proferido pelo ilustre juiz relator Dr. Silvio Yokuichonaga, da 9ª Câmara Julgadora deste Tribunal, no AIN 4141564, tendo como contribuinte autuada essa recorrente, e eu transcrevo abaixo. Está disponível, doutor Silvio foi o relator. Quando a atualização da base de cálculo da multa e aplicação dos juros de mora sobre a multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento sumulado deste Tribunal de Impostos e Taxas. Cito, então, a súmula 13, que é a legítima atualização do valor básico da multa, nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Por fim, com relação ao argumento de que a multa lavrada seria inconstitucional por possuir caráter confiscatório, não tem razão a recorrente, sendo tal tema enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADIM número 551 do RJ, em 1075 do Distrito Federal. Afasta, assim, o argumento de confiscatoriedade da multa, lembro que, se inconstitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, e não a esse tribunal tal análise, da Lei 13457 de 2009. Diante de tudo o que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Companhia Brasileira de Distribuição
e lhe nega o provimento, mantendo a decisão recorrida. É como voto, presidente. A matéria já é conhecida, eu abro para discussão. Tem um detalhe aqui. Ah, alguém tem alguma dúvida? Doutora Maria, se eu vou fazer uma preferência rápida aqui, ou se a senhora quiser alterar o voto, ela pede o 527A, só para afastar o 527A, porque a conduta infracional implicou em falta de pagamento. Ah, é verdade. Inclusive, Ela até sustentou ressalta aqui, isso na eu vi no sustentação. recurso. E eu não mencionei, né? Isso. Isso. Poderia só fazer a menção, eu vou habilitar a edição do voto do relator, só colocar um parágrafozinho no final. Tá, eu já... Obrigada. Sim. Corrigindo agora os erros. Preciso. Presidente, então, lendo o parágrafo, no que se refere a requerente. Ok. A requerente. Solicitar, tá. No que se refere a requerente solicitar a redução da multa, conforme preceitou o artigo 520-A do MICNES, deixo de apreciar, tendo em vista que o auto de infração culminou em ICMS devido. É sem som. 527A. Isso. 527A. Tá, joia. Preceitou o artigo 527-A do MICNES, deixo de apreciar, tendo em vista que o auto de infração culminou em ICMS devido. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, só fazer o registro do voto. Isso.
e eu já faço a verificação de quórum. Pronto. Já fiz, presidente. Tá ok. Encerrando debates, verificando o quórum. Em votação. Doutora Fernanda, obrigado pelo comparecimento e pela brevidade e objetividade da sustentação oral. O processo foi decisão unânime nos termos do voto da relatora. Se a senhora quiser continuar assistindo, fica à vontade. Se quiser sair, também fica à vontade. Eu agradeço, um bom trabalho a todos e todas, e até breve. Até breve. Bom final de semana. Igualmente. Passar ao julgamento da Medical, a IM 446-432, processo de minha relatoria, um recurso de ofício. Eu tinha opinado pela manutenção da decisão de primeira instância. A doutora Luciana levou em vista, né? Eu apliquei o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Fica à vontade, doutora Luciana. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Doutores, eu fiz uma outra leitura, né, em relação à decadência. Eu gostaria, então, de proceder à leitura do meu voto. Né? Pedi preferência nos presentes autos para tecer algumas considerações acerca da controvérsia posta, que já foi objeto de voto apresentado pelo juiz relator, doutor Silvio, a quem rendo minhas homenagens. Adopto nesse voto o relatório elaborado pelo relator. Trata-se de recurso de ofício interposto em face de decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a ação fiscal posta no presente ainda. Ao julgar o apelo de ofício, o relator se posicionou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a decisão está correta e o cancelamento das acusações com fundamento no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Respeitosamente, expõe nas linhas abaixo as minhas considerações, mas não sem antes dar realce ao objeto do presente lançamento de ofício descrito no relatório circunstanciado. Abro aspas, trata-se de AIM, lavrada em função do levantamento por meio de ação fiscal da diferença entre os valores informados pelo autuado no procedimento de denúncia espontânea e aqueles calculados pelo fisco, tanto para ICMS, operações próprias, item 1, quanto ICMS, expedição tributária, item 2. A autuada elaborou e protocolou o termo para subjustificativa de se precaver da eventual cobrança que pudesse ser promovida pelo fisco por solidariedade, e de alguns distribuidores atacadistas que teriam revendido mercadoria sem cumprimento do artigo 426A do RICMED. Então, ela diz que liquidou o valor calculado e a importância relativa tanto do ICMS-ST como das operações próprias. Para melhor definição dos contornos da lide, veja-se a cronologia dos fatos narrados nos presentes autos que guardam pertinência com a controvérsia posta. E aqui eu faço um quadro, né? Então eu descrevo então essa cronologia, né? O contribuinte apresentou o termo de denúncia espontânea, dizendo que os atacadistas seriam remetidos mercadoria sem cumprimento do artigo 426A, afirma ter apurado o montante do ICMS, né? E diz que manifesta-se interesse em solver esse débito e requer a concessão de parcelamento. Posteriormente, né, o delegado regional tributário da RT6 se pronunciou, considerando a impossibilidade de a simples confissão da dívida acompanhada de seu pedido de parcelamento configurar a denúncia espontânea. Posteriormente, o contribuinte apresenta novo termo de denúncia espontânea, mas agora com o mesmo diapasão do anterior, né, mas informando que o valor por ele apurado teria sido recolhido por meio de guia de arrecadação estadual. Posteriormente, o delegado regional tributário da RT6 se pronunciou, né, no sentido de que os pagamentos consignados nas GARES foram confirmados através de consulta, né, e fez também, e afirmando que o contribuinte fez o lançamento diretamente no campo débitos da GIA, né, a título de recolhimento antecipado do artigo 426A.
E também ele ressalta a necessidade de realização de trabalho de verificação fiscal para aferir a correção desses valores. O contribuinte foi notificado a prestar esclarecimentos, né? Por 3 vezes. E se pronunciou, né, também por 3 vezes, apresentando justificativas e a documentação correlata. O trabalho fiscal foi encerrado, né, e o contribuinte foi notificado nos termos do artigo 429, com fundamento em 2 artigos, o 595 e o 267, inciso 2, da linha B do RICMES. No prazo de 10 dias, recolher a diferença exclusivamente referente ao exercício de 2016, entre os valores apurados pelo fisco e aqueles pagos e objeto do parcelamento do ICMS próprio, conforme o requerimento de denúncia espontânea. O contribuinte, então, ele apresenta uma petição requerendo cancelamento da notificação, aduzindo a existência de erro de fato no trabalho fiscal. E, por fim, o fisco procedeu à lavratura do presente AIN, certificando o autuado. A par dessa cronologia, é necessário notar que, como muito bem observou o ilustre relator, a primeira instância cancelou as infrações por 2 motivos. O primeiro, por cerceamento do direito durante o procedimento fiscalizatório. O segundo, por decurso de prazo para o lançamento, pois entendeu, né, que se aplicaria o prazo decadencial no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Então, analiso primeiro, então, a decadência declarada pelo juízo de piso. Como eu já disse, né, o relator registrou concordância com esse fundamento, e eu digo que ouso divergir do entendimento do juízo de piso oferido pelo relator. Digo também que a decadência no âmbito tributário, né, importa no perecimento do direito potestativo de o fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, encontra 5 regras, né, e eu falo, então, que entre essas regras figura a regra da decadência do direito de lançar tributos sujeitos ao lançamento de ofício e ao lançamento por homologação. Transcrevo, então, o lançamento de homologação, no artigo 150, e digo que sublinho, então, o seguinte fragmento, né, do caput. Tributos cuja legislação atribui sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, porque entendo que nele reside o escopo do aludido dispositivo normativo. Transcrevo também o objeto da acusação e digo que, retendo na norma posta no artigo 150 seu comando central para confrontá-lo com o caso concreto, tem que o primeiro ponto que se põe em relevo é a impossibilidade de se conceber que a legislação de regência de submissão tributária tenha atribuído ao contribuinte substituído o dever de antecipar o pagamento do imposto devido pelos contribuintes substitutos, sob pena de se desnaturar o próprio instituto. Como já é sabido, no regime de submissão tributária preferente, o contribuinte substituto que se responsabiliza antecipadamente pelo cálculo e pagamento do montante do tributo das operações sucessivas. E no caso, nesse dos autos, que a denúncia espontânea se ergueu diretamente atrelada à responsabilidade supletiva do contribuinte substituto, o denunciante. E isso bem se evidencia nas palavras do julgador de piso. O contribuinte noticiou à Fazenda Pública que o substituto tributário não teria recolhido o imposto devido. E também, para se eximir, né, ele apresentou denúncia espontânea e fez o pagamento do imposto. Significa dizer, né, que, então, eu resumo que não há como se cogitar a ocorrência da homologação tácita nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, se a lei não atribuiu e nem poderia atribuir ao contribuinte substituído o dever de efetuar o pagamento antecipado do imposto. Daí, o equívoco do juízo de piso em declarar a improcedência da lavratura com base na decadência. Eu entendo, então, que a regra decadencial aplicável ao caso é a prevista no artigo 173, parágrafo único do Código Tributário. Trago aqui, então, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, né, que entende que o artigo 173 do CTN se aplica aos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação. Então, eu entendo que não há como se falar em ocorrência de decadência com base no artigo 150, e no caso do 173 também não é como se falar em decadência. E sob tal entendimento, que renovando venhas, propõe o retorno dos autos ao relator, nos termos do artigo 25 do parágrafo 8º do Regimento Interno do TIT, para prosseguimento do julgamento. Não obstante, em homenagem aos princípios da eventualidade e da celeridade processual, peço permissão aqui, eu adianto meu posicionamento acerca do outro motivo que levou ao cancelamento da autuação fiscal pela instância de primeiro grau. Mas eu acho que não vou ler isso nesse momento, né? Porque, na verdade, o que está em julgamento, então, né? E aqui eu digo aqui no finalzinho do meu voto, que as considerações acerca da nulidade do lançamento de ofício decretado pelo juízo de piso por cerceamento no direito sobre o procedimento fiscalizatório foram trazidos à baila com fogo no princípio da eventualidade,
buscando assegurar a celeridade processual caso meu voto se sagre vencedor. Contudo, nesse momento processual, meu momento é só no sentido de reformar a decisão para afastar a decadência declarada, propondo o retorno dos autos ao relator para prosseguimento do julgamento. Então, eu vou deixar de ler essa parte, porque, na verdade, eu só estou trazendo em base no princípio da eventualidade, né, e para a celeridade, que eu já deixo constante no meu entendimento sobre a matéria. A não ser que se entenda que realmente há necessidade de ler, eu promovo a leitura. É isso, presidente. Eu parabenizo o senhor pelo voto, mas eu fiz essa leitura. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Luciana. É uma leitura interessante, tá? Então, assim, talvez o que eu extraí da leitura, se eu estiver enganado, a senhora pode até interromper, né? É que, nesse caso, não haveria decadência pelo 150, por quê? Porque o autuado, ele não tinha o dever de recolher o imposto, porque ele figurava como um substituído, tá? A leitura é interessante, entendeu? Eu até vi a leitura, no primeiro momento eu olhei e falei, pô, é bem interessante a tese. Só que, embora concorde, assim, o que acontece? Eu vou manter meu voto, por quê? Porque até a jurisprudência que citada, né, assim, né, ela fala assim, né, que do STJ fala é, em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre sem constatação de dolo, fraude e simulação, né? O mesmo incorre sem a constatação. Não. Então, o que acontece? Nesse caso, a lei prevê o pagamento antecipado. Ela prevê, entendeu? E outra coisa, assim, porque senão ficaria assim, né? Para o substituto tributário, aplicaria o 150. E para o substituído, o 173. Então, a mesma situação, você teria duas pessoas. Mas aí eu fui além, né? No começo da sessão, eu estava lá pesquisando, olhando. Aí eu fiquei pensando e falei, olha, a gente tem a acusação na importação por conta e ordem de falta de pagamento e de crédito indevido. Crédito indevido está simulado, que aplica-se 173. Mas a falta de pagamento para importação por conta e ordem tem se cancelado pelo 150, tem se aplicado a regra do 150, parágrafo 4º. E aí, eles vão lá, importam por outro estado, fazem entrada, mas o destino final é aqui. E normalmente eles o fazem lá, recolhendo por outro estado, e normalmente nem recolhem. Por quê? Porque o estado tem benefício fiscal à revelia do CONFAS, né? Tem lá o benefício da guerra fiscal, né? Então, assim, nem comprovante de pagamento tem. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, a par de tudo isso, levando em consideração tudo isso daí, e eu acabei decidindo em manter meu voto. Mas se a Câmara decidir pela aplicação do 173, não vejo problema algum, tá? Não tem problema nenhum, tá? Doutora, alguém mais gostaria de falar? Doutora Luciana, fica à vontade. Sim, presidente. A minha questão é que nós estamos tratando da diferença, né? Na verdade, não há uma homologação. O fisco não homologa essa diferença, não há uma declaração para que ele homologasse isso. Nós estamos tratando de lançamento de ofício, né? Então, acho que a situação é um pouco diversa, né? Então, eu entendo que o artigo 150, ele trata de lançamentos por homologação. Nesse caso, nós estamos tratando de lançamento de ofício por perder recorrente de uma diferença, né? Está sendo em relação ao contribuinte substituído, né? E não ao contribuinte substituto. Então, eu entendo que, nesse caso, a diferença não pode se configurar como lançamento por homologação. Isso, até pelo fato do 267, né? Porque Exato, o fundamento seria o 267. Se a pessoa, se o substituto tributário não pagou, então você vai lá e cobra do substituído, né? Ele não tem uma declaração, né? Para ter uma Isso. homologação, ele teria que ter uma declaração e o pagamento antecipado, né? Então, na verdade, por ele isso não tem uma declaração. Então, eu não posso atribuir a ele, né,
uma homologação, ou seja, o prazo do fisco homologar, porque ele não declarou, né, e o fisco não teria como homologar, porque ele não exatamente. E quando ele declara, vamos dizer, considerando a denúncia espontânea como uma declaração, ele declara um valor diferente, um valor a menos. Então, quando o fisco ele faz esse lançamento de ofício para cobrar essa diferença, né, na verdade, não se trata mais de um lançamento por homologação, seria um lançamento de ofício. Por isso, não se aplicaria mais o 150 e sim 173. Mas eu entendi seu posicionamento. Eu até lembro dessa questão, porque teve um professor que falou, olha, a regra do lexamento de ofício é sempre pelo 173. Aí depois ele formou e falou, não, salvo... Ele foi lá e mais para frente publicaram isso daí, ele falou, não, mas tem os casos de pagamento por homologação, né? Mas assim, de fato tem essa discussão mesmo, né? Aí eu vou deixar para os demais decidirem, tá bom? Fica aí na mão do doutor Henrique, doutora Mariação, doutor Rodolfo, gostaria de falar alguma coisa? Bom dia, doutor Silvio, bom dia a todos. Doutor Silvio, o que me chama a atenção, e aí pegando um pouco, né, uma carona no voto apresentado pela doutora Luciana, é o fato da produção de efeitos dessa denúncia espontânea, né? Porque a súmula 360 do STJ, ela diz assim: o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo, né? Então, ele está dizendo aqui o seguinte: se a ideia da denúncia espontânea é justamente poupar o trabalho do fisco de constituir o crédito mediante lançamento de ofício, né? Porque uma vez que a contribuinte apresenta a declaração, já não seria mais necessário um lançamento, bastaria a simples inscrição em dívida ativa caso não houvesse o pagamento. E a ressalva aqui é que se débitos regularmente declarados, né, não produziriam efeitos em relação à denúncia espontânea, o que dirá em débitos não declarados, que foi o caso dos autos, né? E aí eu pego também carona no tema repetitivo 385 do STJ, que diz o seguinte: a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário, sujeito a lançamento por homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica, aí entre parênteses, antes de qualquer procedimento da administração tributária, noticiando a existência de diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente, né? Então, pelo que eu entendi, salvo melhor juízo, nesse tema repetitivo do STJ, ele está dizendo que a denúncia espontânea somente restaria configurada caso o contribuinte, percebendo que havia feito uma declaração parcial do valor, antes de qualquer procedimento do fisco, fosse lá e reiterasse retificasse aquela declaração e efetuasse o pagamento integral da diferença, né? E no caso dos autos aqui, a gente vê que não aconteceu isso, né? Então, eu tendo a acreditar, e aí é uma visão pessoal minha que estou trazendo para vocês aqui poderem apreciar, que essa denúncia espontânea, ela não teria produzido os efeitos dela, né? E aí o que acontece? A gente nota que a imputação do pagamento daquela GARI que foi recolhida, ela só foi feita aos fatos geradores contestados no lançamento, no momento do lançamento de ofício. Então, em tese, pela minha interpretação, se a denúncia espontânea não produz efeito e a imputação de pagamento é feita só no momento do lançamento de ofício, não haveria esse pagamento parcial, né? É como eu penso, e daí se não haveria esse pagamento parcial, talvez deveria ser aplicada a regra do 1731, né? É um pensamento que eu elaborei aqui e trouxe para apreciação dos senhores. Eu entendo que a denúncia espontânea é sempre cabível, né? Porque senão ele não vai... Porque a denúncia espontânea, ela vem
ela vem para substituir o lançamento de ofício. Isso. Ele vem para substituir o lançamento de ofício. Se ele está sujeito ao lançamento de ofício, ele pode se utilizar da denúncia espontânea. Esse é um ponto. Então, eu acho que dá para ele fazer a denúncia espontânea. O problema é que a denúncia espontânea só se aperfeiçoa integralmente quando há o recolhimento integral do imposto. Perfeito. Nesse caso, o fisco entende que, embora informado por ele, ele tomou a iniciativa, não foi assim, a iniciativa é que deu origem à ordem de serviço de fiscalização, né? Por quê? Porque ele apresentou a denúncia, apresentou o recolhimento, apresentou o pedido de parcelamento após o recolhimento integral, e aí deu origem a uma ordem de serviço de fiscalização para saber se aquilo estava de acordo se a postura adotada por ele estava de acordo com o que o substituto tributário deveria recolher. E aí o fisco falou, não, está errado. E aí ocorreu todo o trâmite, tá? Mas aí a pergunta que eu olhei a situação, eu falei assim, ó, mas veja bem, você tem um substituto tributário, que tem o dever de pagar o ICMS, tá? Se ele for lá e ter uma fraude estruturada sobre aquilo, aí ele vai lá se detectou a fraude estruturada, tem dolo, fraude e simulação, ele aplica pelo 173, tá? Caso contrário, se ele recolheu a menor, ou recolheu errado, ou se ele recolheu um pedaço, vai aplicar o 150. Então, assim, agora, se ele recolheu com atraso, também recolheu. Se ele não recolheu, vai lá o 150, entendeu? Então, assim, por isso que eu acabei olhando aquilo lá e falei, olha, eu acho que não. Aí eu lembrei da importação por conta e ordem, né? Eu procurei, assim, estava procurando jurisprudência a respeito do assunto para ver se no 267 tinha decisão da superior a respeito do tema, né? Se aplicava o 150 ou 173, eu não encontrei, tá? Então, assim, qualquer que seja a decisão daqui, se decidirem pelo 150, se decidirem pelo 173, né? A decisão final vai ficar com a Câmara Superior, entendeu? Por isso, assim, qualquer que seja a interpretação do doutor Henrique, da doutora Maria Selma, é, se for pelo meu voto ou pelo voto da doutora Luciana, esse processo não termina aqui, entendeu? Quem vai definir vai ser a superior. Mas eu achei bem interessante a posição da doutora Luciana, porque ela vai lá e fala, olha, nesse caso aqui, o dever de recolhimento não é para ele. Ele nunca tinha o dever de recolher, em tese. Ele só deveria recolher se ele fosse notificado pelo 267, entendeu? Então, por isso que eu acabei, na primeira leitura que eu fiz, eu achei assim, até que deveria aplicar um 73, mas eu revi, eu falei, não, eu vou manter meu voto pelo 150, tá bom? Ô, doutor Silvio, só para ilustrar, né, meu posicionamento, eu lembrei de um auto que foi julgado pela 9ª Câmara no ano passado, em que o contribuinte ele havia feito o ressarcimento do ICMS substituição tributária, né, de forma indevida. E aí ele foi e apresentou uma denúncia espontânea ao fisco dizendo, olha, eu fiz vendas para fora do estado para não contribuinte e eu achei que eu deveria ter feito o ressarcimento, mas não deveria. Então, trago aqui para apreciação de vocês uma denúncia espontânea. E aí ele faz a substituição das GIAs e o fisco vai lá e fala, olha, você fez uma substituição de GIA aqui incorreta, você lançou um valor indevido, então não tem como acatar essa denúncia espontânea dessa forma. Notificou ele a reformular, né, a denúncia espontânea e as GIAs apresentadas. E aí, ele se recusando a fazer isso, o fisco simplesmente ignorou a GIA substitutiva dele e fez a constituição de crédito com base nas GIAs antigas, né? Então, o que eu
tentei trazer para os senhores era justamente essa produção de efeitos de uma denúncia espontânea irregular, né? Nesse caso que foi julgado no passado, ela foi zero, porque as vias substitutivas elas não foram parcialmente acatadas no ponto em que o fisco concordava, né? Elas foram integralmente desclassificadas e o efeito da denúncia espontânea foi zero. Então, como esse pagamento ele foi feito num curso de uma denúncia espontânea que não foi aceita, não foi homologada pelo fisco, em tese, a vinculação do valor que foi feito no pagamento só foi feita aos fatos geradores contestados no lançamento, no ato do lançamento de ofício. Então, não teria um pagamento parcial anterior, né? Esse foi o ponto que eu apresentei, mas eu entendo o posicionamento que o senhor trouxe. Eu até entendo, às vezes a pessoa vai lá e fala, não, mas deslocou, então, que alguns defendiam, né? Antigamente defendia, falar, conta a partir do pagamento, né? Mas aí não dá, né? Porque decadência não se interrompe, não se suspende, né? Então acabou por, por, por fulminar essa questão assim do pagamento extemporâneo, né? Mas é a questão que está posta aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Doutor Henrique, doutora Maria Selma, gostaria de se manifestar? Fica à vontade. Doutor Silvio, só um minutinho que eu estou vendo aqui alguma coisa no julgamento, só para me, assim, botar com mais consistência, digamos assim. Porque eu tenho um voto. Eu votei nos termos do artigo 138 do CPN. Eu acho que eu já me convenci. Doutora Luciana, eu até tomei a liberdade de salvar seu voto para pesquisa, parabéns, viu? Mas por eu já ter votado em outro processo, eu vou acompanhar o doutor Silvio. Eu entendo que realmente, aqui no caso, eu entendo realmente como substituto já, substituído, né? Denunciado. Certo, doutor Silvio. Acho que já estou convencida. Doutor Henrique? Muito bem. Bom, eu gostaria de pedir vênias à doutora Luciana, também dizer do meu respeito ao posicionamento do doutor Rodolfo. Eu vou seguir o voto do doutor Silvio pela aplicação do 150, parágrafo 4º, porque me parece aí que, primeiro, a gente está falando de tributo sujeito ao lançamento por homologação. A questão da substituição tributária é, claro, muito relevante aqui no caso. O substituto deveria ter feito o recolhimento, e na minha visão o substituto ele faz ele cumpre esse dever instrumental de recolher antecipadamente, ele não paga antecipadamente. O efeito do pagamento é para o substituído. Então, apesar do substituído não ter o dever naquele momento de fazer o pagamento, porque o recolhimento respectivo está sendo feito por outra pessoa, aqui ainda a gente aplica o regime jurídico de um tributo sujeito a lançamento por homologação, que exige um pagamento antecipado. Como essa denúncia espontânea, nesse caso concreto, e aí eu concordo talvez com o Dr. Rodolfo nesse ponto,
será que ela deveria ter sido vista do jeito que ela foi vista, né? Pela autoridade autuante. Mas aqui a gente está falando da exigência da diferença, né? Então, o recolhimento foi considerado de alguma maneira. E em relação a isso ser uma constituição de crédito tributário através de lançamento de ofício, eu acho que isso é próprio dessa relação jurídica que advém dos tributos sujeitos a lançamento por homologação com algum descumprimento da norma. Então, é sujeito a lançamento por homologação, só que as inexatidões são buscadas através de constituição, através de lançamento de ofício, o que não altera, na minha visão, a aplicabilidade do 150, parágrafo 4º, a não ser naquelas hipóteses, claro, de ausência de declaração, ausência de qualquer recolhimento e dolo, fraude e simulação. Então, por pensar dessa maneira, eu parabenizando também a doutora Luciana pela bela análise e pela bela visão a respeito desse assunto, que eu vou levar em consideração, vou repensar sobre isso, é muito interessante mesmo. Mas eu vou seguir o voto do Dr. Silva. Então, vou encerrar os debates e passar a verificação do quórum. Em votação. Encerrada a votação e encerrado o julgamento do AIM 4146432, Medical Distribuidora Limitada, recurso de ofício conhecido e não provido nos termos do voto do relator. Passar ao último processo da pauta, AIM 446, 438-866, Drager Safety do Brasil, Equipamentos de Segurança Limitada. Processo de minha relatoria é um pedido de retificação de julgado. Doutora Mariana está presente para fazer sustentação oral. Conseguiu, deu tudo certo, hein, doutora? Tudo certo. Agradeço por terem esperado. Deixa eu só passar a gravação da sustentação oral aqui e eu já passo para a leitura do relatório e já abro para a sustentação oral, tá? O AIM de folhas 1 a 5 contém 9 condutas infracionais. No entanto, antes da interposição da defesa, os subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 e itens 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 foram recolhidos, permanecendo assim em discussão os subitens 3.4 e 3.6 e o item 5. Os itens 3 e 5 indicam as seguintes condutas infracionais. Item 3. Deixou de pagar ICMS por emissão nos períodos e valores informados das notas fiscais modelo 55 relacionados ao demonstrativo B, referente a operações tributadas como não tributadas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Item 5. Creditou-se indevidamente de ICMS no montante de tanto, nas datas e valores especificados do demonstrativo D, referente ao ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas, modelo 55, emitidas pelo contribuinte e lançados em seu livro de registro de entradas para cobertar operações de retorno de mercadorias e devoluções oriundas de não contribuintes. Notificado, não se comprovou o perfeito atendimento às diretrizes regulamentares às quais se sujeitam as referidas operações, conforme se comprova pelas cópias e documentos juntados. A primeira instância manteve parcialmente as acusações, pois reduziu o item 5, em sede ordinária, a Colém da 10ª Câmara Julgadora decidiu negar provimento aos recursos de ofício e ordinário, mantendo assim a decisão de primeira instância. Contra a decisão, a contribuinte apresentou pedido de retificação de julgado e recurso especial. A DRF manifestou-se pelo não cabimento de nova medida impugnativa. Por despacho da presidência desse tribunal, foi deferido o processamento do pedido de retificação de julgado e sobrestado a análise do recurso especial. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra à doutora Mariana.
Bom dia a todos. Agradeço novamente por terem esperado. Com todo respeito à decisão que foi objeto do pedido de retificação de julgado, a gente entende que ela incorreu em diversos problemas e questões bastante evidentes. Então, a primeira delas é que houve a completa desconsideração da existência de contrato de comodato, né? Foi manifestamente ignorada a existência do contrato de comodato, embora tenha sido expressamente mencionado pelo contribuinte, tanto na defesa quanto no recurso ordinário. Também foi ignorado o fato de que a decisão de primeira instância reconheceu que a existência de contrato de comodato constituiria prova incontroversa dos fatos alegados pelo sujeito passivo. Então, isso, a nosso ver, já justifica o pedido de retificação de julgado. Além disso, em relação à preliminar de nulidade, objeto do recurso ordinário, o acórdão ele deixou de apreciar esse argumento, né, que foi objeto e pedido expressamente em sede de recurso ordinário. Então, ele não adentrou, não considerou que a gente pediu a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por também ignorar a existência do contrato de comodato. Ainda em relação às operações de comodato, a gente também considera que o acórdão incorreu em erro de fato por desconsiderar a existência de declaração firmada pela empresa Ambipar, na qual confirma a posse dos bens em regime de comodato. Então, isso também foi ignorado e para a gente constitui erro de fato. Em relação a outras operações, de modo geral, a gente entende que o acórdão ele acabou unificando todas as operações e tratando elas de forma genérica, como se todos os dispositivos supostamente tidos por violados fossem aplicadas a todas as operações. E isso, assim, com isso ele até voltou atrás ao que a própria decisão de primeira instância já tinha feito de separar, e que a gente entende que é necessário separar mesmo, né? Então, com isso, a gente também entende que o acórdão incorreu em erro de fato. Para a gente tá bem claro, com todo respeito ao acórdão, mas a gente entende que realmente existem diversos problemas dele. Eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Ok, doutora. Obrigado. Obrigado pela sustentação oral, pela brevidade da sustentação oral. Vou passar a leitura do voto. O voto já estava disponível. Passar a leitura a partir do item 6. Trata-se de pedido de retificação de julgado interposto contra a decisão de folhas tais que manteve integralmente os subitens 3.4 e 3.6 e parcialmente o item 5. O pedido de retificação de julgado está estruturado em 4 tópicos, sendo que dos 2 primeiros alegam-se existência de erro de fato relacionado ao julgamento do subitem 3.6, e nos 2 últimos, as alegações se referem à existência de erro de fato relacionado ao item 5. Em relação ao julgamento do subitem 3.6, as alegações de folhas 4.649 a 4.652, dispostas nos tópicos recursais, desconsideração do contrato de comodato como prova inequívoca e operações de comodato, declaração da comodatária, não revelam erro de fato no julgado. Tanto a decisão de primeira instância quanto a decisão recorrida citam a existência de contrato de comodato e a declaração da Ambipar. No entanto, entenderam que a análise do conjunto probatório não permite concluir que tratam-se de operações não tributadas. Sobre a matéria, a ilustre julgadora de primeira instância ponderou que eu transcrevi os parágrafos da decisão de primeira instância, que trata do tema, parágrafo 11 ao parágrafo 22,
E aí continuo no meu voto. A Comenda da 10ª Câmara Julgadora afastou a preliminar de nulidade da decisão recorrida em relação à matéria e, no mérito, também analisou o contrato de comodato e a declaração da Ambipar. Contudo, manteve a decisão de primeira instância, pois considerou a existência de outros elementos que contrapõem os documentos apresentados. Vejamos, transcrevo aqui também o parágrafo, os tópicos da decisão recorrida, a partir do parágrafo 19 até o parágrafo 27, e continuo no meu voto. Verifica-se que as matérias ventiladas no pedido de retificação de julgados foram devidamente apreciadas e as razões recursais têm a finalidade de ver reapreciado quanto decidido, o que é incompatível em sede de pedido de retificação de julgado. O ilustre juiz Inácio Kazuo Yokoyama explica em sua obra Processo Administrativo Tributário Aplicado, Legislação do Estado de São Paulo Sistematizada e Comentada, que, diz o doutor Inácio, o pedido de retificação de julgado não tem natureza de recurso, uma vez que não se presta a alterar a interpretação da legislação ou a revaloração das provas da decisão retificanda, ou seja, não caracteriza erro de fato ou mero inconformismo com o anteriormente decidido. Continuo meu voto. Nesse sentido, não acolho as razões de existência de erro de fato da decisão relacionada ao subitem 3.6, pois os argumentos ventilados neste tópico revelam a intenção de rediscutir o quanto decidido, o que é incompatível nesta sede recursal. Com relação ao item 5, as folhas 4.653 a 4.654, alega-se obscuridade no julgado. Segundo a recorrente, abre aspas, o venerando acórdão incorreu em erro de fato ao abarcar frases soltas e obscuras, que não permitem sua correta compreensão, gerando inúmeras dúvidas sobre os efetivos termos do decisum. Fecha aspas. Não identifico a obscuridade no julgado. A decisão é clara ao afirmar que as notas fiscais de entrada não contêm informações que identificam as notas fiscais de saída em desconformidade com a legislação. Com relação à existência de tratamento genérico da decisão recuída, o que se verifica é a pretensão de nulidade de julgado, que é incompatível nesta sede de recursal, razão pela qual não conheço do alegado. Por oportuno, registro a revisão da súmula 10 de 2017 do TIT, que assim dispõe, transcrevo a súmula. Assim, considerando a revisão da súmula 10 de 2017, limito os juros de mora à taxa Selic. Antes posto, não conheço do pedido de retificação de julgado interposto pela autuada com relação ao mérito. No entanto, considerando a revisão da súmula 10 de 2017, limito os juros de mora à taxa Selic. Por esta razão, conheço parcialmente do recurso de retificação de julgado somente em relação aos juros e altero a decisão anterior para limitar os juros de mora à taxa Selic. Então, vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, tá? Eu já tinha deixado disponível para leitura. Alguém tem alguma dúvida? Então, tá ok. Então, Silvio, Pois não, doutor Henrique, fica à vontade. desculpa, eu peço só um segundinho, eu estou verificando um documento nos autos aqui, só para ter certeza de uma questão, só um segundinho, por favor. Doutor Silvio, as mercadorias em comodato, elas não foram devolvidas, né, no prazo Então, regulamentar doutora, de 90 dias. a matéria, como é que se diz assim, né? Isso aí não foi argumentado, né? Então eu nem olhei. Ah, Tá? Entendeu? O argumento é que não foi apreciado
que esses argumentos não foram apreciados, né? Por isso que eu transcrevi tanto a decisão de primeira instância, né? Porque ela também Sim. fala que pediu uma nulidade e a Câmara não acolheu. Por isso que eu transcrevi a decisão de primeira instância, que fala sobre a matéria, né? E transcrevi a decisão de segunda instância, que também tratou da matéria, né? Por isso que eu acabei falando, olha, isso aqui é uma rediscussão, né? E a Sim. gente não pode ir lá e rediscutir a matéria que uma Câmara decidiu, né? E com relação ao pedido de nulidade, nós estamos no mesmo patamar de uma Câmara ordinária, né? Então a gente não pode chegar lá e declarar nulo, né? Sim, Teria Tá. que ser uma Câmara superior, né? Tá? Por perfeito. isso Eu que já acabei... fiz a verificação do documento, já estou satisfeito e já estou pronto para votar. Tá, ok. Eu vou encerrar os debates aqui, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da IM 4.138.866, Dragger Safety do Brasil, Equipamentos de Segurança Limitada, decisão unânime, o pedido de retificação de julgado foi conhecido parcialmente provido, tá? Só para ajustar o cálculo à taxa Selic, tendo em vista que a decisão anterior, ela adotou a súmula que foi revisada, tá, doutora? Então, nesses termos, ele foi parcialmente provido, tá bom? Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem somente o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia. Agradeço a presença de todos, doutora Maria Anselmo, doutor Henrique, doutora Luciana, doutor Rodolfo, especialmente a doutora Mariana, que teve uns problemas para entrar, mas conseguiu comparecer. Muito obrigado, tá? Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Muito obrigada, boa semana. Obrigado.